Martelo batido por Jean Davi Menezes. A janela de transferências importante para o Vasco da Gama vai definir o futuro do jogador. Além dele também, futuro de outros atletas dentro desse elenco cruzmaltino. Tudo isso você verá aqui nesse Boa Noite Gigante. Além dessas, muitas outras informações sobre o que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa. Quarta-feira de reapresentação, informação também com relação à base cruzmaltina que se destacou nessa quarta-feira, o Sub-20 vencendo em São Paulo e o Sub-17 vencendo aqui no Rio de Janeiro, ambas partidas pelo Brasileirão. Além dessas muitas outras informações, tem novidade também sobre o anúncio do Vasco junto à Nike, está fechado. A Nike é de fato agora de forma oficial a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama e muitas outras informações. Você, meu amigo vascaíno, terá pela frente um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidade para você noite de quarta-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar, todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, meu amigo vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação e muita novidade. E olha, você aí que tá do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, pô, tá dando mole, tá perdendo tempo, tá vivendo errado, né? Então se inscreva aí, ajude o nosso crescimento. O canal do Gigante Vasco aí está por detalhes de chegar à marca dos 152 mil inscritos e eu conto muito com você para que isso aconteça o quanto antes. Além disso, deixe o seu like no vídeo, compartilhe, esse link para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e deixe aí nos comentários também a sua expectativa para os próximos jogos do Vasco da Gama sob o comando Fernando Diniz. Sábado já tem clássico, contra o Fluminense no Maracanã. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo. Fala logo de Vasco da Gama, Quero começar aí primeiramente com essas imagens com vocês. Imagens hoje do treino, que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa. O elenco cruzmaltino hoje se reapresentou após a partida de ontem contra a equipe do Operário de Ponta Grossa. Fernando Diniz, é o comandante do Vasco da Gama, hoje esteve presente no CT acompanhando de perto tudo que rolou e preparando essa equipe, Tivemos aí no treino de hoje Benjamin Garré, Jair, Dimitri Payet, Paulinho, Maurício Lemos, jogadores aí que têm certa importância para o time, mas não vem ganhando oportunidade no time do técnico Fernando Diniz. A ver aí nesse próximo sábado, Sábado o Vasco pela primeira vez, depois da estreia do Fernando Diniz contra o Lanús, terá uma modificação. Será a primeira vez que o Vasco vai ter um time titular sem aquele padrãozão de Léo Jardim, Luiz Gustavo, Paulo Henrique, Piton, João Vitor, Hugo Moura, Coutinho, Tietchan. Vai ser a primeira vez porque o Coutinho tá suspenso. Então, a gente vai ver mudança. Ou o Payet entrando no time, ou o Garré entrando no time, ou, sei lá, o Nuno Moreira jogando como camisa 10 e abrindo algum jogador pela ponta esquerda. Alguma mudança acontecerá. Eu tô ansioso para ver o que o Fernando Diniz vai arranjar com isso e com toda certeza o treino de hoje. Vendo ali o Jair em campo, o Payet em campo, o Garré em campo. O Fernando Diniz viu alguma coisa que poderá ser utilizada para a partida do sábado. Deixe aí nos comentários. Sem o Coutinho, qual seria a melhor opção? A entrada de Paulinho para formar a trinca de volante? A entrada do Payet para continuar na mesma formação? A entrada do Garré atuando como esse camisa 10? Ou até a entrada do Jair formando uma trinca de volante? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Outra informação que eu tenho a trazer aqui a você nessa noite de quarta-feira até pegou o torcedor vascaíno de surpresa, foi um anúncio que o Vasco fez. Hoje o Vasco divulgou, através de suas redes sociais, o novo clube de vantagens do Gigante da Colina, para quem é sócio gigante, E lá estão os parceiros do Vasco da Gama. Aí a gente vê a Rede Kinoplex, a gente vê a Reserva, a gente vê a Pague Menos, a gente vê a Schutz, o Voe e o símbolo da Nike. Ou seja, o Vasco hoje, eu não sei se por querer, sem querer, se foi um erro do departamento de marketing nessa divulgação, o certo é, o Vasco, através do seu
Clube de Vantagens do Gigante praticamente anunciou, agora de forma oficial, que de fato, né, a Nike é a nova fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Maltino. Esse anúncio ainda não foi feito, mas a partir do momento que a gente vê a Nike estando associada ao Vasco, com o plano de sócio do Vasco, já é mais do que nunca um aviso, né, de que em breve, já a Nike estará também estampando os uniformes do nosso Cruz Maltino e fornecendo lindas camisas do nosso Vasco da Gama. Então, para aquele torcedor que tinha dúvidas, que não sabia se era verdade, se era mentira, se ouvia as informações aqui no canal do Gigante Vasco, que ainda tinha aquela interrogação, tá aí, ó. O Vascão praticamente anunciou a Nike como a nova fornecedora de material esportivo. Os materiais começarão a ser colocados à disposição do torcedor em janeiro do ano que vem. Assim que virar o ano, a capa sai, que o contrato da capa com o Vasco vai apenas até o final do ano de 2025, final dessa temporada, e a partir de janeiro do ano que vem teremos aí a Nike estampando as camisas, os shorts, os meiões do nosso Vasco da Gama. A informação é que tá tudo muito lindo, né? As peças estão completamente sensacionais. Sensacional também, e aí eu já parto para esse outro assunto, foi o que aconteceu hoje em São Paulo e no Rio. Hoje, o Sub-17 do Vasco da Gama entrou em campo e também o Sub-20. O Sub-17, aqui no Rio de Janeiro, enfrentou a equipe do Internacional no estádio Nivaldo Pereira. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, ainda pela segunda rodada, né, do Brasileirão Sub-17. Lembrando que, recentemente, o Sub-17 do Vasco da Gama foi campeão da Copa do Brasil, vencendo a equipe do Bahia na partida final aqui no Rio de Janeiro, no estádio Luso Brasileiro. E com essa partida de hoje, o Vasco da Gama entrou em campo pela segunda rodada e venceu a equipe do Internacional pelo placar de 3-2. O Vasco teve uma escalação composta por Oséias no gol, Lucas Melinho, um baita lateral que é para ficar de olho, Kaique Ferreira, Breno Salles e Lorenzo, meio campo composto por Léo Félix, Luiz Felipe, Medina e uma trinca ofensiva de Davi Gomes, Lucas Odvídio e o craque ao lado, né, do Andrei Fernandes, que não esteve presente na partida de hoje, mas é o craque do Sub-17, Diego Minetti. O Diego Minetti é um jogador que vale a pena ficar de olho. Para o torcedor vascaíno que gosta de acompanhar a base, fica atento a Diego Minetti. Esse rapaz aí é diferente. Diego Minetti vai ser, pode cravar o que eu tô te falando, daqui a uns 2 anos, um dos grandes destaques do Vasco da Gama. Diego Minetti é um jogador de apenas 16 anos que hoje é um dos grandes destaques da categoria Sub-17. O Vasco quer vir empatado, a primeira partida contra a equipe do Cuiabá, jogando em Cuiabá, no Mato Grosso, venceu o segundo jogo contra o Internacional e agora é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro Sub-17, tendo 4 pontos conquistados em 6 disputados. Os gols do Vasco hoje foram 2 de Léo Félix e 2 também do camisa 10 do Vasco da Gama, Medina. E no Sub-20 o Vasco também brilhou, né? O Sub-20 já tem alguns nomes mais conhecidos pelo torcedor vascaíno. O Sub-20 hoje foi a campo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, numa partida válida pela 11ª rodada, do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco, que hoje, olhando para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20, está aí na 6ª colocação. O Vasco tem 18 pontos conquistados, né, em 11 partidas disputadas, ou seja, 18 pontos conquistados em 33 pontos disputados. Nesse momento, está dentro da zona de classificação para a fase final aí do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Campeonato Brasileiro Sub-17 acontece de uma forma diferente, né? São 19 rodadas. E os 8 primeiros colocados fazem quartas de final, jogos de ida e volta, depois semifinal, final, e aí o campeão, né, se sagrando aí na grande finalíssima, um modelo semelhante àquele Campeonato Brasileiro antes dos pontos corridos. O Vasco hoje foi a campo, volto a repetir, com uma escalação bem conhecida, Felipe Gabriel no gol, um goleiro que frequente aparece na lista de relacionados do Vasco, Paulinho na lateral direita, um baita lateral, Lincoln, aquele Lincoln que marcou o gol contra o Internacional no Campeonato Brasileiro do ano passado no Beira-Rio e deu a vitória ao Vasco da Gama, o Anisson, que é o titular ao lado do Lincoln por conta do fato do Luiz Gustavo estar servindo ao profissional, Avelar, outro grande lateral também pelo lado esquerdo, Elder, volantaço, Igor Toledo e Lócio, formando aí a trinca de meio campo, e no ataque 3 figurinhas carimbadas, né? Lucas Zucarello, todo torcedor vascaíno conhece o Zucarello, Léo Jacó, jogadoraço, jogador que veio recentemente do Nova Iguaçu,
jogador que já atuou no Nova Iguaçu no profissional e hoje é um dos grandes nomes desse sub-20. E o GB, que é mais uma figurinha carimbada também no profissional do Vasco, jogador que foi para Turquia para fechar com o Fenerbahçe no início desse ano, mas por problemas ele acabou tendo que retornar e hoje está brilhando aí no sub-17, tá? O GB é um grande destaque hoje da categoria sub-17 do nosso Cruz Maltino. E o Vasco venceu o Santos lá na Vila. O Vasco venceu o Santos pelo placar de 2-1, com um gol marcado pelo jogadoraço Léo Jacó e o outro gol marcado pelo GB. Eu não faço isso não, mas se liga só nesse gol marcado pelo GB na partida de hoje contra a equipe do Santos. Gente, assim, algo surreal. Surreal, gol de craque. O GB é um jogadoraço. O GB sempre foi considerado na base um moleque diferenciado. O GB sempre foi considerado um craque, um jogador fora do normal, assim, que todo mundo olhava pra ele e falava, vai virar, vai virar. O torcedor vascaíno, com todo o respeito do mundo, eu não tô falando isso pra te desrespeitar, mas o torcedor vascaíno que hoje subestima o futebol do GB é que não acompanha de perto a base do Vasco da Gama ou quem tá até com má vantagem com os crias da base do Vasco da Gama. Porque o GB é um baita de jogador, é um garoto que tem, assim, um potencial absurdo, potencial, assim, fora da curva, atua em uma posição hoje que é carente no Vasco. Eu te pergunto, quem é o reserva do Verratti? O Verratti é um atleta que não tem reserva. O Verratti, infelizmente, é um jogador que fica na zona de conforto por saber que ele vai ficar os 90 minutos da partida, porque não tem quem o substitua. Isso é até problemático. Porque o Verratti é um jogador que fisicamente vai ficar mais cansado do que todos. Porque a carga de jogo, de minutagem em cima dele é algo fora do comum. Porque não tem o reserva. E a gente tem um jogador que poderia ser um reserva de luxo pro Verratti, brilhando no sub-20. Jogador que atua na posição do Verratti. Então, assim, eu tenho certeza que o GB, olhando até pro técnico Fernando Diniz, que é um técnico que gosta de usar a base, tá tendo uma ótima vantagem com o Ryan, tá tendo uma ótima vantagem com o Luiz Gustavo. Se o técnico Fernando Diniz tiver essa mesma boa vontade com o GB e a diretoria também tiver essa mesma boa vontade com o GB, porque eu ainda não entendi o porquê o GB quase foi vendido no início do ano por 20 milhões de reais, cara, o GB ele vai voar, porque o GB é um jogador muito diferenciado, mas muito diferenciado. O GB nessa temporada no Sub-20 tem 8 gols marcados em 13 jogos com a camisa do nosso Vasco da Gama. É mais uma vitória do Vasco que o GB entrega, né? Porque o Vasco vence por 2-1. Um dos gols marcados foi do GB, que automaticamente deu a vitória fora de casa ao Vasco da Gama, assim como também foi nesse último dia 14 de maio, onde o Vasco vence o Fortaleza pelo placar de 4-2, e dos 4 gols do Vasco, 2 foram marcados pelo GB. Então, assim, o GB tá jogando muita bola. Não à toa hoje, né, olhando aí para o Campeonato Brasileiro Sub-20, é um dos artilheiros da competição, é um dos jogadores que mais vem se destacando nesse momento na competição do Sub-20, e cara, é um jogador que eu, sinceramente, gostaria muito de ver ao lado ali, ao lado não, né, na posição que hoje temos Pablo Verratti atuando. Cara, que jogador é o GB? Concorda com isso? Deixe a sua opinião aí nos comentários, então. Alô, Fernando Diniz, né? Vamos colocar o GB pra jogar? Vamos colocar esse moleque pro profissional? Merece, cara. O GB merece aí uma chance. Atleta que tem apenas 6 partidas no profissional e já tem um golzinho marcado. 6 não, 8 partidas no profissional. Outra situação que ocorreu hoje, e olha, é muito triste falar sobre isso, sinceramente, é cansativo, cara. É cansativo falar sobre coisas como essa. Quando se trata de Vasco, a gente fica ainda mais revoltado por saber tudo que gira ao entorno do Vasco, mas o caso em si, ele já, me desculpe, é um saco falar sobre isso, cara. É cansativo ter que vir aqui nesse Boa Noite Gigante falar sobre o que aconteceu hoje na Vila Belmiro, porque a partida hoje contra o Santos lá na Vila, ela precisou ser paralisada por alguns minutos por uma acusação de injúria racial. Gente, isso é algo surreal. O goleiro do Vasco da Gama, Felipe Gabriel, um dos grandes nomes dessa geração, disse ter sofrido ofensas racistas vindo de um setor das arquibancadas da Vila Belmiro. Jogadores de ambas as equipes chegaram até mesmo a sair do gramado e ficaram 8 minutos longe aí dos gramados ali da Vila para que o reinício da partida não acontecer. O caso ocorreu aí aos 6 minutos da segunda etapa da partida, quando o goleiro Felipe Gabriel reclamou que estaria sendo alvo de insultos raciais vindos
da torcida do Santos. O árbitro da partida, que era o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, nesse momento recolheu a bola, paralisou a partida e realizou um sinal, que é hoje um sinal indicado pela CBF quando casos como esse acontecem dentro de campo, né? No caso, cruzar os braços em formato de X para dar início ao protocolo antirracista global recomendado pela FIFA, inclusive é algo muito legal aí que a CBF agora também aderiu, né? Mas enfim, um caso vergonhoso. Quanto à acusação, os jogadores do Vasco automaticamente conversaram com o árbitro, saíram de campo. Até alguns torcedores do próprio Santos que estavam ali nas arquibancadas chegaram a conversar com alguns atletas no período e alegaram que havia ocorrido um mal-entendido, né? Espero que definitivamente tenha sido um mal-entendido. A súmula da partida ainda não foi divulgada, assim que tivermos mais detalhes sobre isso, eu vou trazer a vocês. O certo é, cara, é cansativo ter que falar sobre isso. Um absurdo, né, gente? Pelo amor de Deus, você sai da sua casa para ir para um estádio de futebol, para ficar, sabe, eu não sei nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar. Se de fato isso aconteceu, e eu creio que tenha acontecido porque o Felipe Gabriel não é louco, não é louco, gente, é pra proibir esse rapaz ou essa mulher, não sei, de ir a um estádio de futebol. Sério, isso é cansativo e é pra prender uma pessoa dessa. Porque a pessoa, pra sair da sua casa em plena quarta-feira à tarde, pra ir à Vila Belmiro e começar a ofender de forma racista um goleiro do Vasco da Gama que hoje tem 18 anos de idade. Gente, essa pessoa, ela precisa, eu acho que nem ser presa. Acho que ela precisa ir para um psiquiatra, algo do tipo, que essa pessoa não é normal. Então, assim, realmente é algo absurdo, cara. E volto a repetir, é cansativo demais ter que perder meu tempo para falar sobre coisas, assim, absurdas como essa, cara. É triste, né? É triste e aqui fica clara a minha toda solidariedade ao goleiro Felipe Gabriel, que é um craque. Craque de bola, é muito maior do que tudo isso que aconteceu nessa tarde de hoje. Mas vamos virar aqui a chave, vamos falar sobre outra situação. Antes, porém, deixa aí também nos comentários, né, as suas palavras de solidariedade ao goleiro Felipe Gabriel. Eu quero fechar com vocês falando sobre o Jean Davi Menezes, né? Porque o Jean Davi é um jogador que não vem sendo mais utilizado pelo Vasco da Gama. A última partida do Jean Davi no Vasco foi lá no dia 15 de abril, para você ter noção, há mais de um mês atrás. Nesse jogo contra o Ceará, dentro da Arena Castelão, o Jean Davi ele atuou, sabe por quanto tempo? Apenas um minuto. Então a última partida dele foi há mais de um mês e ele atuou apenas um minuto de jogo. A última partida que ele teve mais minutagem, e foi pouca ainda, foi contra o União Rondonópolis, onde ele atuou durante 23 minutos. Ele entra em campo nos 22 minutos já da segunda etapa e foi no dia 18 de fevereiro, mais de 3 meses. Ou seja, o Jean Davi nitidamente é um atleta que hoje não está sendo utilizado. O Jean Davi não foi um jogador que atuou, aliás, ele até chegou a atuar como titular sim em um jogo. Ele atua como titular na partida lá do dia 29 de janeiro contra o Maricá, na vitória do Vasco pelo Campeonato Carioca. Foi uma das últimas a última partida de Jean Davi como titular. De lá para cá, nesse último jogo, alguns jogos não é relacionado, outros não entram. Então, assim, a situação do Jean Davi está de fato insustentável dentro do Vasco. A última partida que ele foi relacionado foi contra o Palmeiras, lá no dia 4 de maio. E além desse outro jogo contra o Palmeiras, ele tinha sido relacionado para a partida do dia 22 de abril contra o Lanús. Então, Jean Davi nitidamente hoje não é um jogador que vem sendo utilizado. Um atleta que é uma peça que não faz falta no elenco cruzmaltino. Não tem nenhum gol marcado pelo Vasco e nenhuma assistência. Um atleta que o Vasco pagou caro. O Vasco pagou 1 milhão e 300 mil dólares para ter Jean Davi Menezes, trazendo para a nossa moeda hoje algo em torno de 8 milhões de reais. E assim, é triste, porque é um jogador que tem mercado no México. E assim, no Vasco, cara, não sei o que aconteceu. Acho que a camisa pesou pro Jean Davi Menezes. E aí hoje, tivemos a informação através do jornalista Tomás Fernandes, até um baita jornalista, que regularmente traz informações até sobre o Vasco da Gama, janela, mercado,
Ele trouxe a informação que o Vasco busca a saída do Jean Davi Menezes através de uma rescisão contratual, algo semelhante ao que aconteceu com o Manuel Capasso e o Souza. Informações aqui recentemente, o Vasco abriu essa conversa com o Jean Davi para rescindir o seu contrato e ela estaria andando nesse sentido. Entretanto, eu achei muito estranho, porque diferente do Capasso e do Souza, o Vasco não fez investimento e o Capasso, o investimento foi feito há 2 anos atrás e o tempo de contrato do Capasso era curto até o final da temporada. O Jean Davi é algo diferente, porque o Jean Davi o Vasco comprou no meio do ano passado, ele não tem nenhum ano de Vasco, é um jogador com mercado e um atleta que tem um contrato longo com o Vasco da Gama. Então, assim, não faz muito sentido, não faria muito sentido uma rescisão contratual, a menos que o Vasco estivesse rasgando dinheiro e nós sabemos que não está. E aí, logo após essa informação, agora há pouco, recentemente, o canal Na Torcida Vascaína nos apurou, junto à diretoria do Vasco, que não há qualquer movimento para uma rescisão contratual do Jean Davi Menezes. O que há de movimento é, o Vasco nessa próxima janela vai buscar uma alternativa para o Jean Davi, ou seja, vai buscar uma saída, uma negociação, não uma rescisão. Esquece esse papo de rescisão contratual, pois ele não acontecerá. O que acontecerá é uma negociação. Hoje, o Vasco já recebeu algumas sondagens de clubes da Major League Soccer, da MLS, do futebol norte-americano e também do futebol mexicano. Mas para rescindir, nada. Show vascaíno. Mas é isso, né? Realmente, eu acho que a melhor opção para o Jean Davi Menezes nesse momento é uma rescisão contratual. Não há mais clima, não há mais porquê o chileno permanecer no Vasco da Gama. Então, martelo batido sim, batido sim, não para uma rescisão, mas para uma saída. A novela já entre Jean Davi e Vasco irá acabar. Show? Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta. Amanhã às 7 horas em ponto, meu horário marcado com você. Eu tô aqui de novo para trazer ainda mais informações e novidades sobre o nosso Cruz Baltimore. Show? Vamos que vamos então, Vascaíno. Curta, se inscreva, compartilhe, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, muito obrigado por tudo e saudações Vascaíno!